Olá a todos, bem-vindos à nossa nova série sobre conjuntos, né, onde nesse primeiro vídeo eu irei dar uma definição intuitiva dos conjuntos, né, eu não vou me adentrar numa formalização, né, caso vocês conheçam um pouco de história sobre a crise dos fundamentos da matemática, né, com o Bertrand Russell e o George Cantor. Durante muito tempo tivemos uma noção intuitiva dos conjuntos e só no começo do século XX os matemáticos começaram a tentar formalizar isso e eles acabaram caindo em vários paradoxos. Então houve uma grande crise dos fundamentos, né? É muito interessante ler sobre a história, né? Eu convido vocês a pesquisar um pouquinho sobre a crise dos fundamentos. Nesse vídeo eu irei falar sobre uma definição intuitiva, óbvio, né? Já se baseando nos axiomas que os matemáticos lutaram bastante para estabelecer, né? Então, primeiro, o que é um conjunto, né? Um conjunto, de um ponto de vista intuitivo, é simplesmente uma coleção de objetos, né? Então, durante essa série eu vou desenhar muitas, que eu vou falar batatas, né? Que são esses ovais aqui, né? Então, um conjunto que normalmente a gente chama de E é uma coleção de objetos, né? O que são os objetos? Né? O que são os elementos de E? São os elementos que pertencem a E. Né? Então, por exemplo, eu posso falar que x1 ele pertence a E, né? x2 ele pertence a E. A gente chama x1 e x2 elementos do conjunto E. Né? E a gente tem uma notação muito interessante que é que x1 ou x2 pertence a E. E como que a gente pode escrever isso de uma maneira matemática? A gente diz que x1 pertence a E, com esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é uma adaptação da letra epsilon do grego, né? Ela foi introduzida pelo matemático Peano em 1890. Né? Essa letra ela vem da palavra este, né? Que significa ele é. Ok? É basicamente x1, então ele é de E. Ok? Então, bom, isso é um pouquinho de história, né? A gente usa essa notação aqui, que vocês provavelmente já conhecem, que é o pertence. Então, x1 pertence a E, ou seja, x1, moto, desculpa. Então, x1 pertence a E, então x1 é um elemento de E. Outro ponto muito importante é a teoria de subconjunto, ok? O subconjunto claramente é um conjunto, né? Então, por que a gente fala de subconjunto? É um outro tipo de coleção de objetos que já pertence a uma coleção de objetos. Então, por exemplo, se eu desenhar de novo o nosso conjunto E, né? Podemos desenhar outros conjuntos que estão dentro de E. Então, por exemplo, eu posso fazer esse conjunto aqui, outra batata, né? E eu posso chamá-la de F. Ok? Então, F, ele é um conjunto, óbvio, mas ele também é um subconjunto de E. Ok? E a gente tem a notação seguinte, a gente diz que F está incluso em E, então F está incluso em E com essa notação aqui. Ou seja, F está dentro de E, né? Então F, entre aspas, né, pertence a E. Ok? Essa noção de subconjunto é importante. F claramente é um conjunto, ok? Mas isso é bem importante. E isso dá uma propriedade bem interessante de como que a gente pode mostrar que um conjunto é igual ao outro. Ok? Isso provém do axioma, né, dos conjuntos. Então não tem teoria, tipo, uma demonstração. Né? Para vocês que não sabem, axioma é basicamente uma propriedade que o matemático que criou a teoria impôs e ela não tem prova. Né? Normalmente axiomas são provados com a ajuda de outros axiomas. Né? Então a gente tem o que a gente fala do princípio de dupla inclusão, ok? Isso é um axioma, na verdade isso é nossa, outra moto, desculpa. Isso é um teorema, isso é uma maneira de mostrar a igualdade entre dois conjuntos. Então, por exemplo, isso diz que E igual a F somente se... Como é que a gente pode mostrar que E igual a F? Né? Bom, intuitivamente, E igual a F quer dizer que E e F são do mesmo tamanho. Né? Mas como que a gente pode falar de tamanho sem falar sobre cardinalidade, que eu vou falar no final do vídeo? Né? Como que a gente pode falar disso? Basicamente, a gente usa o princípio da dupla inclusão. Ou seja, se F está incluso em e se E está incluso em F. Isso é lógico, né? Porque se a gente fazer dois conjuntos, né,
do mesmo tamanho, a gente pode falar que o F está incluso em E, porque ele é do mesmo tamanho, mas como E é do mesmo tamanho que F, ele está incluso em F, né? Então, como os dois eles estão inclusos um no outro, eles são iguais, ok? Então, esse é um princípio muito interessante para mostrar a igualdade entre dois conjuntos, sem falar sobre elementos, sem falar sobre nada, somente falando sobre os conjuntos. Ok, agora vamos falar sobre a definição, como podemos definir um conjunto, né? Então, a primeira abordagem que eu fiz no vídeo foi desenhar o conjunto, né? O que a gente fala de uma representação gráfica, né? Então, por exemplo, a gente pode falar de diagrama de Venn, por exemplo, né? Que são esses tipos de diagramas aqui, assim, por exemplo. Né? Mas em matemática, a gente raramente usa isso, isso é mais para mostrar, né? Para começar essa... intuitivamente entender o que é um conjunto e, obviamente, para outras áreas, mas temos outros tipos de definição que não são as representações gráficas. A primeira seria a definição mais simples, que seria por extensão. Ok? A definição por extensão é basicamente a gente lista, né, os elementos de E. Né? Então, se a gente lembrar do desenho que eu fiz antes, eu tinha um conjunto E e eu tinha feito x1, x2, né, e a gente pode ter vários x até xn, por exemplo. Né? E basicamente é isso. A gente lista todos os elementos. Então a gente pode falar que E é basicamente o conjunto dos elementos x1, x2 até xn. Ok? O que é interessante com essa definição é que esse tipo de definição não tem relação de ordem. Né? Então aqui eu fiz pela ordem intuitiva de 1, 2 a n, mas eu posso muito bem fazer x2, x1, x3 e etc. Eu posso mudar porque não tem relação de ordem. Ok? Outra definição é o que a gente fala que é a definição por compreensão. Ok? A definição por compreensão era da forma, por exemplo, F, por exemplo, a gente define um conjunto F da maneira, por exemplo, quando x pertence a outro conjunto, então x pertence a E, tal que temos uma propriedade x. Ok? É basicamente a compreensão é basicamente um conjunto que é definido por um tipo de propriedade, ok? Então, por exemplo, a gente pode falar, sei lá, um conjunto é definido por x que pertence a R, tal que existe um y que pertence aos naturais, que x ao quadrado é igual a y, ok? Isso é um conjunto, né? Basicamente é um conjunto que a gente não consegue bem visualizar, porque a gente não fala de elementos, mas a gente está falando de uma propriedade, né? Esse conjunto é construído de tal forma que quando x pertence aos reais, existe um y que pertence aos naturais que verifica essa propriedade aqui, ok? E outro tipo seria por indução, né? Indução, que eu já falei bastante sobre na nossa série de derivadas. Indução é basicamente a gente começa e vai construindo o conjunto E aos poucos, ok? Então, esses são os tipos de definição. Provavelmente tem outros, né? Se a gente juntar os dois, né? Listar um, fazer... Né? A gente pode ter vários tipos de definição, mas essas são as principais que a gente pode encontrar facilmente para definir um conjunto. Bom, até agora eu falei de conjuntos que possuem elementos, mas se um conjunto não possui nenhum elemento, né? Isso seria um conjunto? Sim, e a gente chama ele de conjunto vazio. O conjunto vazio ele é definido ou pelo conjunto onde não tem nenhum elemento, ou pelo esse símbolo aqui. Né? Eu prefiro esse símbolo aqui, eu vou botar parênteses, tá? Porque isso não é um conjunto. Eu prefiro esse símbolo aqui para mostrar que realmente é um conjunto vazio, não tem nada aqui dentro. Ok? E ele é definido de que forma? Ele é definido da forma que para todo x, não importa que x, para todo elemento, estritamente todo elemento, x não pertence ao conjunto vazio. Ok? Então, basicamente, para todo elemento existente na face da Terra, nenhum deles pertencem ao conjunto vazio, porque justamente ele é vazio. Ok? Isso parece meio óbvio, mas é bem interessante e bem importante de definir esse tipo de conjunto. Temos uma propriedade muito importante do conjunto vazio, que eu vou escrever aqui, é uma frase, e ela é bem importante, que a gente fala que o conjunto vazio é um subconjunto de todo
conjunto E. Bom, E, F, mas todo o conjunto. Ok? Isso é uma propriedade, que a gente vai demonstrar lá agora. Isso significa que o conjunto vazio ele pertence a todo o conjunto existente. Ok? Ele seria um subconjunto de todo elemento, de todo o conjunto que existe. Tá? E a gente vai provar isso usando uma demonstração por lógica. Ok? Então, primeiro eu vou dar uma lembrada no que é. A gente vai falar sobre implicação, então vou lembrar um pouquinho as regras de lógica da implicação e iremos demonstrar isso. Bom, primeiro eu vou fazer uma parênteses aqui sobre a relação de lógica da implicação. Eu vou só jogar as informações, ok? Se vocês querem um vídeo mais aprofundado explicando e demonstrando tudo isso, me podem botar um comentário que eu faço uma série sobre. Se na época que vocês assistirem esse vídeo ainda não tiver alguma coisa sobre. Então vamos lá. Então eu vou fazer um quadro onde temos uma propriedade P, uma propriedade Q e a propriedade, né, P implica Q. Beleza? E eu vou fazer esse quadro, né, o quadro de lógica que eu chamo pessoalmente. Né? Então vamos lá. A gente tem algumas opções, né? A gente tem especificamente 4 opções, né, de P verdadeiro, P falso, Q verdadeiro, etc. E a gente vai fazer as 4, porque 4 não é tão difícil de listar. Então vamos começar por verdadeiro e verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, se P implica Q, essa propriedade é verdadeira. Ok? Ó, se P é verdadeiro e Q é falso, a propriedade é falsa. Ok? Porque se P é verdadeiro, mas isso implica que Q é falso, a propriedade obviamente é falsa. Ok? Ó, se P é falso e Q é verdadeiro, a implicação é verdadeira. Ok? E se as duas forem falsas, a implicação é verdadeira. Porque se P é falso implica que Q é falso, então isso é verdadeiro. Ok? Eu não expliquei muito bem esse quadro, mas se vocês quiserem, podem botar no comentário. E agora a gente pode continuar a nossa demonstração. Bom, agora que fizemos essa parêntese sobre o quadro de lógica da propriedade de implicação, podemos demonstrar isso. Né? A gente vai demonstrar por pura lógica. Então aqui eu basicamente escrevi a nossa frase em termos matemáticos. Então, quando a gente fala que um conjunto vazio é o subconjunto de todo o conjunto E, isso significa que se temos um elemento no conjunto vazio, ele necessariamente pertence a E. Essa é a nossa hipótese, o que a gente quer mostrar. Né? Mas a gente tem um problema. Se X não pertence ao conjunto vazio, é verdadeiro. Por quê? Porque a gente, pela definição própria do conjunto vazio, a gente sabe que X não pode pertencer ao conjunto vazio. Então, se essa propriedade é verdadeira, isso implica, né, que X pertencente ao conjunto vazio é falsa. É impossível que X pertença ao conjunto vazio porque isso interfere na definição própria do conjunto vazio. Ok? Então, essa propriedade é falsa. Ok? Então, como a gente tem... Então, se a gente chamar ela de P, como a gente sabe que P é falsa, e essa hipótese a gente quer, então a hipótese P implica Q, né? Se a gente chamar isso de Q, a gente quer que ela seja verdadeira. Verdadeira. Né? Se P é falsa, a gente tem que necessariamente ter que Q é verdadeira, pelo nosso quadro que a gente viu na última parte. Então a gente tem que Q é verdadeira. Ok? Então, isso demonstra esse teorema que diz que todo conjunto vazio é um subconjunto do conjunto E. Né? A gente demonstrou basicamente só pela lógica. Uma consequência desse teorema é a unicidade do conjunto vazio, que nos diz que o conjunto vazio só existe um. Né? O conjunto vazio, não existe dois conjuntos vazios, é simplesmente um. Né? Então, a gente pode falar da unicidade do conjunto vazio. Né? Como podemos mostrar isso? É basicamente, né, se a gente escrever de uma maneira matemática, existe um único conjunto vazio. Né? Como que a gente pode falar isso? Bom, a existência é o axioma. Né? O que eu falei, a gente impôs que a existência do conjunto vazio é verdadeira, então ele existe. Como que a gente pode mostrar essa unicidade aqui? Né? A gente usa o princípio da dupla inclusão. Né? Então a gente sabe que o conjunto vazio ele é incluso no conjunto vazio. Isso é óbvio. Né?
Então, se a gente falar conjunto vazio 1 e conjunto vazio 2, né, por exemplo. Mas a gente sabe que isso também é o contrário. Então, o conjunto vazio 2, ele é incluso no conjunto vazio 1. Então, pelo princípio da dupla inclusão, a gente sabe que o conjunto vazio 1 é igual ao conjunto vazio 2. Né? Ou seja, eles são iguais, é o mesmo conjunto, então isso mostra a unicidade do conjunto vazio. Ok? Outra definição muito importante é o que é um conjunto unitário, né? Então nesse vídeo eu estou botando só as definições para a gente conseguir trabalhar muito bem pro resto da nossa série. Né? Então o conjunto unitário, também conhecido como sigleto, desculpa se eu não pronunciei certo em português, em inglês é singleton, ok? É basicamente, como o nome diz, o conjunto que possui um elemento. Né? Então a gente pode falar que E é um conjunto unitário se ele possui somente um elemento. Ok? Falando de um elemento, dois elementos, três elementos, a gente pode falar do número de elementos que um conjunto possui. Como eu disse no começo do vídeo, isso se chama cardinalidade. Cardinalidade. Ok? Isso é uma maneira de a gente ter uma noção do tamanho do nosso conjunto. Ok? Então, muitas vezes, se a gente chama o conjunto de E, como é que a gente nota isso? Temos duas notações. Primeiro, a gente pode escrever card, de cardinalidade de E, ou essa notação aqui. Eu não gosto dessa notação porque ela parece um módulo, ela parece um valor absoluto, não tem... Eu não gosto muito dela porque pode confundir. Eu prefiro card, então muitas vezes eu vou escrever card de cardinalidade de E. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o conjunto vazio. Qual que é a cardinalidade do conjunto vazio? Como o conjunto vazio não possui nenhum elemento, a cardinalidade é zero. Agora, qual que é a cardinalidade desse conjunto aqui? Ok? Esse conjunto não é o conjunto vazio. Ele é um conjunto que possui o conjunto vazio. Ou seja, ele possui um elemento, e esse elemento é o conjunto vazio. Ou seja, a cardinalidade dele é 1. Ok? Se a gente voltar com o nosso exemplo do começo, que tinha x1 e x2, a cardinalidade é 2, e etc. Ok? Então esse primeiro vídeo aqui é realmente mostrando a teoria intuitiva dos conjuntos, fazendo uma pequena demonstração, mostrando as definições, o vocabulário, né, que a gente precisa para os próximos vídeos. Obrigado por terem assistido.